Internautas das redes sociais da Facisa, na última quarta-feira, por volta das 17 horas, uma matéria caluniosa foi publicada em um portal de notícias da região, onde o título dizia que professor surta com um aluno que não estava entendendo a matéria. E para restabelecer a verdade, eu converso agora com o professor envolvido, que também é diretor da Facisa, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, Jackson Cordeiro. Professor, como que o senhor recebeu essa informação? Ô Jean, quando a gente recebe um fake, quando a gente recebe uma coisa maldosa, uma coisa da qual não procede, a gente fica triste. No entanto, tem uma coisa boa nisso tudo que me dá mais forças para lutar. E o que eu me vejo hoje é com as forças revigoradas para continuar lutando e fazendo com que essa faculdade seja o que ela é hoje e melhore cada vez mais. Não adianta, eu tenho números para mostrar que o que falo não procede. Qualquer pessoa não precisa ter um nível de conhecimento para identificar que a fala, apesar de estar descontextualizada do vídeo, que é uma maldade, com o aluno, com o professor, de exporem as pessoas assim, o aluno está sendo exposto, eu estou sendo exposto, mas se analisarem, mesmo descontextualizada, mesmo cortada, em alguns momentos eu falo que se for para tratar sobre a aula, pode levantar o braço que eu atenderei diversas vezes. No entanto, eu quero deixar bem claro que eu sou professor, por opção inclusive, já tive oportunidades de escolas públicas e, no entanto, optei ser professor e faço por amor isso. E vou dizer, existe algum professor, os professores que estão me ouvindo, me vendo, existe algum professor que não dá bronca em sala? O senhor já deu ou costuma dar bronca nos alunos, professor? Hoje, eu estou falando aqui com um aluno de direito, você. Será que eu já cheguei na sala e disse, olha, vamos aqui, é por aqui? Será que eu já não disse isso? Eu dei em todas as salas. Porque o professor que tem o compromisso, ele tem que dar bronca, porque estudar é muito difícil, principalmente na faculdade privada, que recebe alunos que não estão acostumados com a responsabilidade do ensino, que eles não sabem que tem. E o fato que ocorreu exatamente foi decorrente de terem saído do aluno da sala de aula, mas cortaram. Eu quero propor que a imprensa ou aqueles que tiverem a curiosidade de ver a aula, que venha ver para você ver que não é aquilo é um momento. E outra coisa, viu? Para quem não me conhece dando aula, os que me conhecem podem dar esse testemunho. Eu sou altamente folclórico. E todo mundo sabe que sou. E todo mundo sabe, eu digo que as pessoas que aqui é lugar de fazer doutor e bato. Eu faço isso todos os dias. E tem outra, vejo isso como um incentivo para que ele continue. Porque se você não estiver conectado com o seu aluno, se você não assumir a responsabilidade de fazer com que ele seja um bom profissional, ele não vai ser. Agora, eu faço um desafio para fazerem uma avaliação sobre o meu conceito perante os alunos e perante o administrativo também. Quem é Jackson Cordeiro? Quem é o professor Jackson Cordeiro? Professor, nessa reportagem, que inclusive muitos estão caracterizando como uma reportagem maldosa, e realmente pelo cunho do que foi publicado a gente vê um tom de maldade, o repórter diz que a faculdade estava realizando aulas presenciais. Procede isso, professor? Veja bem, esse rapaz que fez essa matéria, ele não tem o mínimo de responsabilidade e hoje o jurídico já está com toda a documentação para acioná-lo e fazer com que as pessoas maldosas que fizeram isso também se responsabilizem, porque isso é uma maldade. O respeito a um professor é uma coisa muito grande.
O professor, em nenhum momento, o professor pode ser pré-julgado. E digo para vocês, aquela atitude que foi de um momento de sala de aula fez com que a minha aula fluísse de forma significativa. E o professor não está aqui para guardar rancor, o professor não está aqui do aluno, o professor não está aqui para criar atrito com o aluno, ele está para, na hora de ter que falar forte, e eu faço isso, e sei que é necessário e é pedagógico. Na hora necessária você impor. Professor, na matéria também, há informação de que as provas iriam acontecer presenciais e com aglomeração de 500 alunos. Professor, em que pé está a discussão sobre os protocolos para uma possível realização das provas presenciais? Se essa ideia partiu do professor Jackson Cordeiro, se o professor é autoritário, como a matéria deixou a entender, desumano também, né, que a matéria estava falando que o professor, em uma atitude desumana, pretendia colocar as provas para serem realizadas presencialmente. Jean, eu como filósofo sou altamente democrático e a própria educação não é permissiva que eu seja nenhum ditador. Primeiro, existe um projeto das provas serem presenciais, sim. Existe esse projeto e esse projeto depende de que haja reunião dos colegiados, os coordenadores com os colegiados de cada curso, que são os professores que vão opinar, mais um aluno, para você ter uma ideia. Que, inclusive, eu posso participar como professor, como diretor, não participo. Então, não é uma decisão minha. Outra coisa, teremos que respeitar, como sempre respeitamos, os decretos federais. O federal, por exemplo, diz que nós podemos usar de uma forma que a gente mantenha o protocolo de biossegurança. E, a respeito disso, vai haver uma decisão onde a gente fará, se fizer, se for aprovado, dentro de todo o controle. Essa questão de 500 alunos na faculdade, isso é improcedente. Quem fala não tem conhecimento nem das obrigações que tem que cumprir. No entanto, não sou eu quem decido. Eu posso até ter uma ideia, mas tem que leva para os coordenadores levam para o colegiado, e é decidida. A ideia que será decidida democraticamente, né? Sem dúvida, democraticamente, com a representatividade de todo mundo. Não adianta querer atribuir a Jackson, ao professor Jackson, querer atribuir as atitudes, porque eu vou seguir, e qualquer coordenador pode dizer isso para vocês, que tem essa ligação direta, tudo é discutido dentro de reuniões. Não sou eu que vou fazer. Agora, o aluno que está criando problema, se for viabilizada, se for, em nenhum momento foi dito que vai ser, se for, está estudando. Se o aluno está criando empecilho para não fazer, eu não entendo, ele não é capaz. Por que ele não quer fazer? Se você pensar bem, o ensino à distância é presencial. A prova é presencial. Eu não entendo por que esse medo de fazer a prova, porque é por isso que eu brigo em sala. Você sabe por quê? Porque o aluno, estudar dói, estudar incomoda. E o aluno, ele não quer ir para o sacrifício de ter que estudar para aprender. Mas amanhã, você vê um aluno formado em direito atrás de um balcão. É porque ele não teve, na verdade, quem o dirigisse, e eu dirijo. As coisas funcionam. Professor, quais são as atividades presenciais que estão tendo na faculdade? Só existe uma atividade presencial, que é a que o MEC estabeleceu, que as aulas práticas e os estágios obrigatórios deveriam acontecer presencialmente. E nós estamos, e eu já convidei a sociedade, a imprensa, para viver como é que é
é dentro de um protocolo altamente rígido. Não adianta querer. Agora, o que incomoda, o que eu acho que mais incomoda nisso tudo, são as pessoas que não aceitam que Itamaraju tem uma faculdade que é a melhor do sul, extremo sul da Bahia. Não é à toa que a faculdade Facisa, ela sempre está na vanguarda, eu quero dizer, na frente. E as pessoas não aceitam isso. As pessoas querem impor seus valores, seus costumes. As pessoas querem dizer, eu pago, eu tenho direito. Não. O que há é um contrato entre a empresa e o aluno ou o pai do aluno. E se ele não concordar, ou se a empresa não concordar, quebra-se o contrato, desfaz o contrato. Agora, as imposições de determinadas pessoas que chegam aqui, e a minha posição enérgica naquele momento foi para dizer, olha, vocês precisam assistir minha aula, não tem nada a ver que aluno não entendeu. Esse rapaz, para mim, ele foi altamente irresponsável, porque não precisa, se você vê o vídeo cortado, que minha aula não foi aquilo, eu chego na frente da câmera mesmo para dizer muita coisa. Todo mundo quer assistir minha aula porque sabe que minha aula é divertida, que eu tento, porque a teoria é muito difícil. E, no entanto, eu faço com que o aluno se prenda na minha aula. Isso eu tenho orgulho de dizer, eu sou professor e sou um professor que procuro prender a atenção do aluno. E quando estavam dentro de uma conversa que todo mundo ao mesmo tempo se preocupando com outras coisas, eu disse, aqui é para estudar, pare e reagir daquela forma, mas todo aluno da faculdade, e eu digo, eu tenho alunos profissionais aí maravilhosos, eu tirei essa faculdade, eu posso dizer que eu tirei essa faculdade onde os cursos, 4 cursos estavam todos perdidos. Hoje nós temos praticamente 10 cursos, porque está chegando o outro aí. Então eu quero respeito. Quando falar do professor Jackson, olha, eu desafio, eu sou ético e sou direito em minhas coisas são corretíssimas. E desafio quem prove ao contrário. Então não queiram macular a imagem de um professor que chegou para Itamaraju, hoje é itamarajuense, e que trabalha 3 turnos para que essa faculdade seja quem é.